E aí, pessoal, cá estamos com a minha playlist favorita, a coisa que eu mais gosto de fazer, essa leitura com o Pitaco, maravilhosa. E vamos falar do Festival de St. Patrick's. Isso daqui eu li com alguns alunos meus, e aí é muito legal compartilhar com a meia dúzia de pessoas que vai ter interesse de saber sobre isso também. A gente está bastante longe, já foi em março, e não é nem porque a gente quer comemorar, mas porque a gente quer entender aí como funcionam as celebrações ao redor do mundo. Quem foi St. Patrick? Ele é o santo patrono e apóstolo nacional da Irlanda. Ele nasceu no quarto século e é famoso por trazer a cristandade para a Irlanda. O dia de St. Patrick ele é muito conhecido como muito conhecido, um feriado nacional irlandês muito conhecido, que é celebrado não apenas na Irlanda, mas ao redor de todo mundo e que cai no dia 17 de março. Vamos aprender aqui a história dele. Ele nasceu para pais ricos no final do quarto século. 300 e pouco ali, né? 390 e pouco. Até a idade de 16 anos, ele se achava pagão. O que é pagão? Uma pessoa não batizada, não cristã. Obra aqui do lado de casa, é isso que está acontecendo? Perdoem aí pelo barulho das furadeiras. Ele foi sequestrado e vendido como escravo nessa idade de 16 anos por saqueadores aí, irlandeses. E durante essa captura é que ele se virou a Deus, ele se virou para Deus durante o tempo que ele trabalhou como escravo. Ele deu um jeito de escapar. Esse manage é muito legal, né? Porque manage é gerenciar, manager é gerente. E quando você fala manage to do, é dar um jeito de fazer. Então ele deu um jeito de escapar depois de ser escravo por 6 anos e então estudou no monastério na Gália por 12 anos. Saiu com 16, foi capturado com 16, mais 6 anos de escravo, com 22 ele fugiu, estudou no monastério até os 34. E foi então que ele entendeu que a missão, o propósito na vida dele era tentar converter todos os pagãos na Irlanda ao cristianismo, à cristandade. Então ele foi de monastério em monastério e convertendo as pessoas para o cristianismo, sendo bem sucedido no trabalho de converter as pessoas. Dizem fontes assim menos romantizadas que os celtas eles já não estavam lá tão fervorosos e apegados e que eles se converteram ao cristianismo de bom grado. No entanto, nós temos aqui nessa história de que os druidas celtas, eles estavam muito infelizes com ele, ficaram muito infelizes com eles e tentaram prendê-lo várias vezes, mas ele sempre conseguiu escapar. Então a gente dá uma romantizada porque a gente tem que construir o nosso personagem de patrono. Então a gente fala que ele tinha uma grande habilidade de escapar e na verdade os celtas eles estavam carentes de ensinamentos libertadores como o cristianismo. Não é Fausto historiador falando, é Fausto curioso, entusiasta das poucas coisas que eu li. Depois de 30 anos sendo um missionário na Irlanda, ele finalmente sossegou o facho dele num lugar chamado County Down. Ele morreu no dia 17 de março do ano 461 e, pasme, 17 de março é o dia de St. Patrick's, é o dia da morte dele. Lenda e folclore. Quando a gente fala folclore no Brasil, a etimologia da palavra folclore vem daqui, ó, folk, lore. Folk é povo, lore é história conta. A lore desse jogo é muito pobre, a história desse jogo é muito pobre. Você pode falar português e tá tudo bem. Então, quando você diz entra aqui no folclore. Gente, quando você pega um texto muito difícil, o Google Imagens é o melhor dicionário que você pode querer na sua vida. Tá? E quando você pega um texto e você vê um monte de palavra cabeluda que você não sabe nem por onde começar a entender ela, coloca aqui Shamrocks, Leprechauns e Blarney Stone. Shamrock é isso daqui, Leprechaun é isso aqui, e Blarney Stone a gente vai entender por que esses caras estão fazendo esse contorcionismo aqui, essa coisa tosca. Vamos lá então. Trevos, duendes e pedras mágicas estão associadas ao dia de St. Patrick. O Shamrock é um mato de 3 folhas que cresce, é um trevo, um mato de 3 folhas que cresce. E acredita-se que você vai ter boa sorte se você encontrar um trevo de 4 folhas. Então garanta aí que você vai guardar o seu caso você encontre um dia. Os duendes, eles são criaturas mágicas irlandeses e acredita-se que eles são sapateiros de outras criaturas mágicas.
Os irlandeses dizem que os duendes, se um doente ele for capturado por um humano, eu tô tentando entender por que a Lana tá gritando lá fora, tadinho. Acredita-se que se um doente ele for pego por um humano, ele vai então revelar onde é que ele esconde o ouro dele. E assim, os Leprechauns eles estão sempre associados ao arco-íris, ao final do arco-íris, onde eles guardam o pote deles. Quem assistiu Punk aí na década de 80 sabe do que eu tô falando. Mas tem que ser velho, né, pra saber isso. Um dia... peraí, nesse dia qual? Do St. Patrick's Day, fotos ou imagens de trevos de duendes são pendurados em todo lugar. Algumas pessoas se vestem como duendes e completam o seu look lá com chapéus verdes. Então, se eu fizer uma busca por St. Patrick's Day Party, vai aparecer um monte de gente vestido com essa cara aqui de duende, né, durante essa festa. E aí você fala, cara, mas o que trevo, o que duende, o que tem a ver com cristianismo ou com uma festa cristã? Pois bem, lembra do que a gente falou no texto anterior, no vídeo anterior, sobre ressignificar símbolos? Então você ressignifica o índio e coloca Deus no lugar dele, para você não necessariamente ter que ser grato ao índio por alguma coisa, e você tem que manter a festa, mas você pode ressignificá-la. Então, esse final de março ali é quando meio que começa a esquentar e a primavera estoura. E geralmente essas celebrações, elas são celebrações de agradecimento à natureza. Geralmente elas acontecem no começo da primavera e geralmente acontece também nos solstícios, nas mudanças de estação, e depois de grandes colheitas para celebrar e para agradecer a terra por tudo que ela proporciona. Algumas festas religiosas, quando chega alguém para converter toda uma população para uma religião nova, ele não consegue exterminar o hábito que as pessoas têm de celebrar. Então, era mais fácil você dizer que a partir daquela data seria comemorada o dia de St. Patrick, porque seria a celebração, a comemoração do povo sendo convertido para a religião verdadeira, e deixar todo mundo fazer festa do mesmo jeito, do que simplesmente exterminar aquela festa. E aí você ressignifica os símbolos. O trevo, a runa, o duende eram elementos muito fortes na cultura celta. Então a gente começa a contar histórias de um libertador que veio, que converteu, e você até fala que ele usava o... Vamos continuar aqui que eu estou dando spoiler, mas o spoiler dizia-se que, e diz-se até hoje, que St. Patrick ele usava o trevo para quê? Para ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus, ensinar que Deus na verdade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao dizer que o trevo ele era usado para explicar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você se apropria de um símbolo anterior da cultura celta que já valorizava o trevo à sua maneira. E aí você não acaba com isso. Então você associa St. Patrick à cor verde, e aí você ressignifica o duende, que pode ser um mini Patrick, pode ser um pet do St. Patrick, de forma que você se aproprie dos antigos símbolos para que eles sejam contados para ratificar, para fortalecer aí a narrativa da crença nova. Vamos continuar aqui, que eu acho que eu deveria ter dado essa explicação mais lá para o final. A vila de Blarney é situada no noroeste da vila irlandesa de Cork. Ok. A Blarney vem dessa palavra irlandesa que significa plain, que pode ser uma coisa muito simples ou plano. E o castelo de Blarney ele é muito famoso e ele tem mais de 30 metros de altura, porque feet é 30 centímetros. Ele tem aí quase uns 30 metros de altura. E essa famosa Blarney Stone, ela tá no top story. Story, além de história, story também é andar. Então, top story ele é o último andar. E acredita-se que se alguém beijar essa pedra, aqui, que está lá no topo do castelo, essa pessoa vai receber o dom da eloquência, significando que, né, ela vai ter grandes habilidades de fala. Hoje em dia, a palavra Blarney, ela significa habilidade de influenciar, de coagir, de persuadir os outros aí, com palavras muito bonitas, com conversa mole, sem ofender. Então é por isso que esse monte de turista fica fazendo esse contorcionismo todo para beijar a pedra. Por quê? Porque o cara
que é dom de eloquência. E aí você fala, não é sacanagem fazer isso com um turista que vem de longe, fazer ele acreditar numa palhaçada dessa? Eu acho bem feito, porque se o cara tá beijando essa pedra porque ele quer o dom da eloquência, é porque ele também quer sair enganando os outros. Muito ácido, muito desnecessário aqui, né? Sim, basicamente você beija essa pedra para ver se você vai sair conseguindo passar conversa nos outros. Então tudo bem passar conversa nesse povo e dizer que eles têm que beijar e que tem que pagar por isso. Aí você paga por esse auxílio que, afinal de contas, cidades turísticas vivem dessas histórias aí mesmo. Bom, a lenda diz que o St. Patrick ele podia levantar pessoas dos mortos, ou seja, ele era milagroso. E também famoso por expulsar as cobras da Irlanda. Embora muitas pessoas discutam se isso é verdade ou não. Bom, fontes mais científicas, historiadores, dizem que a Irlanda nunca nem teve cobra. Então, assim, você está dando os parabéns pro cara. É a mesma coisa de eu falar que o meu candidato ele é um herói porque expulsou os dinossauros aqui do Brasil. Porque expulsou, sei lá, o que não tem aqui. Então, dizer que eu tirei as girafas da Amazônia lá porque elas eram uma praga. Vamos lá, uma outra grande história diz que ele usava o Shamrock, lembra do spoiler que eu dei para vocês? Que ele usava o trevo para explicar para os seus seguidores a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Fantasma Sagrado. O Fantasma Sagrado aí é o Espírito Santo. Ok? E aí a gente tem aqui algumas curiosidades. O que as pessoas fazem no dia de St. Patrick? Ele está com um corante verde que faz mal para quem bebe muito. Não vai matar, mas gostoso também não é. Então ele está com um corante verde na cerveja, vestem essas roupas, as crianças elas saem beliscando quem não está de verde nesse dia. E assim, esse tipo de celebração é saudável, acho que todo povo tem que ter mesmo. Você tem que ter carnaval, essas coisas. Aí a carne em conserva e repolho são bem populares nesse dia. Aí tem os pães especiais com panqueca de batata. Tem um cafezinho doce que eles misturam com uísque, com açúcar e com chantilly também. E aí esse texto ele ainda te completa com algumas coisas da Irlanda. Cara, os irlandeses eles têm esses provérbios aqui que eu achei bacanas. Melhor a frieza de um amigo do que a doçura de um inimigo. Então pelo menos um amigo de verdade ele fala que você tá feio, que você tá ridículo, que você tá passando vergonha. Enquanto os outros eles falam simplesmente que você tá abafando, que você tá... né? Porque afinal de contas eles não querem o seu bem. Tem um outro ditado aqui que diz: seja gentil na sua subida, porque você pode encontrar todas as pessoas que você viu na subida na hora de descer. O nosso famoso mundo dá voltas, então não se sabe o dia de amanhã. E depois deixe a raiva se pôr com o sol e não permita que ela se levante novamente com ele. Aí tem humor irlandês. Humor irlandês. Tem os ditos populares na Irlanda, que marido é um cara que não beija a mulher faz 20 anos, mas vai matar qualquer pessoa que faça isso. Eu gostei bastante disso daqui, mas o meu convite à reflexão ele é muito, novamente, a respeito da ressignificação das coisas. O cristianismo, e aqui a gente não está trabalhando no mérito de uma religião ser verdadeira ou não ser verdadeira, mas, por exemplo, quando uma nova religião ela se instala, ela tem que ressignificar determinados símbolos, ela tem que demonizar determinados símbolos para que ela se estabeleça ali como salvadora e como o caminho da verdade. Não é à toa que o tridente de Poseidon, na conversão ao cristianismo do Estado romano, bizantino ali, ele se tornou o espeto do capeta, né? Então, já que você precisa, para fortalecer o Deus cristão, você precisa enfraquecer as divindades greco-romanas, então que Poseidon, aquele deus poderoso com o tridente, porque esse tridente seja associado a uma coisa ruim agora. Aqui você não tem a demonização do trevo, aqui você não tem a demonização do duende, mas você tem essas coisas sendo colocadas num papel secundário, como se fossem meros souvenirs ou meras coisas que lembrassem o St. Patrick. Para quê? Para que o cristianismo ele se estabeleça como a religião verdadeira e a única que importa nisso tudo, e de forma que você não mate as celebrações pré-existentes ali, apenas ressignifique para que elas possam ratificar, validar e dar mais força ainda à nova crença vigente.
Eu não quero entrar em termos de política não tão de forma tão aprofundada, mas perceba aí que nós temos determinados símbolos sendo ressignificados na nossa cultura o tempo inteiro. Me dá um exemplo de um símbolo aí que foi ressignificado: direitos humanos. Direitos humanos. Então, para você instaurar um poder novo numa sociedade, você tem que anexar determinada imagem a determinadas coisas. Então, assim, percebeu-se que os moradores de periferia, eles têm muita indignação com o quê? Com a injustiça do nosso sistema. Então, a pessoa que rouba, a pessoa que mata, a pessoa que trafica, geralmente ela sai impune, ela fica um tempo na cadeia e sai. E aí, para quem sobra? Para quem foi assaltado, para quem foi violentado, para quem perdeu a vida. Então, souberam capitalizar muito bem esse sentimento e essa indignação, e aí você pega um representante de uma coisa que supostamente deveria ser boa, que é os direitos humanos. Não estou dizendo que esse órgão não seja usado de maneira ilícita e para fins errados, mas a demonização dos direitos humanos foi uma coisa espetacular que a gente conseguiu fazer na nossa cultura. A gente conseguiu ressignificar uma coisa que garante que você deva, que luta para que você garanta aí o mínimo de dignidade para uma pessoa, o mínimo de respeito a uma pessoa, não importa em que circunstâncias, e a gente consegue ressignificar isso como se a existência dele fosse o nosso problema, como se ao acabar com os direitos humanos, você resolvesse os problemas do país, quando na verdade resolver os problemas do país, resolver a injustiça, a impunidade, vai muito além de atacar um órgão como esse. Tudo bem? Que outros elementos aí você sabe que foram ressignificados? O trabalho que a Jovem Pan fez de demonizar o PT ele não precisava de ajuda para se demonizar, porque ele já é um partido de gente corrupta. Só que não é só o PT que é um partido de gente corrupta, porque para existir mensalão e petrolão, houve uma maquinação do Estado na qual todos os partidos, sem exceção, participaram. Era impossível você não saber da existência daquilo, era impossível você instalar e não saber, e se você sabia e se calava, você participou nisso. Então o PT não é o único, mas houve um longo trabalho aí de mais de década de demonização do PT, ao ponto de você mencionar PT e sequer conseguir falar sobre algo de forma objetiva, porque você ativa um monte de gatilhos na cabeça das pessoas, e falar de PT para o brasileiro hoje é a mesma coisa de falar espírita, macumbeiro para uma testemunha de Jeová 20 anos atrás. A pessoa saía correndo da sua porta. Entende? Que uma coisa é o cara que é do candomblé de verdade e você dá a atribuição ao que você quiser. Agora, outra coisa é a palavra candomblé na boca de alguns cristãos e de algumas igrejas evangélicas e o que eles fazem com isso. Então, para você sobreviver a esse novo mundo digital, para você sobreviver a esse novo mundo em que a gente está imerso, com Steve Bannon injetando dinheiro na veia de Facebook, Twitter, YouTube, para quê? Para que você seja cegado dentro da sua própria bolha. Para você sobreviver a esse mundo, você tem que tomar uma vacina contra a significação de determinados símbolos para que você pare de latir quando você escutar determinadas coisas, porque só assim você conseguirá conversar com os seus vizinhos a respeito de determinados assuntos de maneira objetiva. O que é tratar um problema de maneira objetiva? Temos um vírus, como é que a gente pode reagir a ele? Porque se você significa esse vírus como uma coisa de esquerda, logo você tem que fingir que não existe ou então ter raiva dele e evitar ele ao máximo possível, mas sem tomar medida nenhuma, porque ele já foi carimbado com o símbolo do PT, logo era uma coisa suja sobre a qual você não deve conversar. Aí você é simplesmente manipulado, e numa dessas você pode fingir que não existe uma coisa que na verdade existe e que pode levar alguém que você ama muito, e que você poderia proteger pelo simples fato de tomar cuidado, de estudar o vírus de forma objetiva, saber como ele se comporta e como você pode se precaver e se prevenir da melhor forma possível. É muito triste para mim ter que vir aqui e abrir mão desse espaço legal que vocês me dão de gerador de conteúdo de jogos para falar sobre aquilo que vocês realmente querem escutar, para ficar criando formas de tentar atingir vocês naquilo que no fundo realmente importa, porque Black Desert vai deixar de existir. New World é um jogo que também vai passar, mas a maneira como a gente vê o mundo, se posiciona nele, e a maneira como a gente vai cometendo injustiças aí sem saber e deixando de lutar pelas causas que a gente realmente
que são realmente importantes para nós, simplesmente porque nós não somos orientados a isso é muito triste. E a gente deveria conversar muito mais sobre essas coisas. Fica o convite à reflexão. Não quero ser determinante, decisivo em nada daquilo que vocês venham a pensar. Eu só quero que vocês usem a minha opinião de trampolim para que vocês melhorem, lapidem a minha opinião e pensem melhor do que eu a respeito daquilo que vocês enxergam aí no mundo ao redor de vocês. Por hora é isso, um grande abraço, até a próxima.